Olá, sejam bem-vindos à aula sobre técnicas não letais. Para falar sobre este assunto, o nosso convidado é o Tenente Massuel Botelho Riani, que serviu no Batalhão de Missões Especiais da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo. Ele atualmente está no subcomando da Escola de Formação e Aperfeiçoamento de Praças. Ele também é instrutor da Polícia Militar, justamente na área de técnicas não letais. Tenente, eu começo perguntando justamente o que são as técnicas não letais e por que esse nome? As técnicas não letais são as técnicas utilizadas pelos policiais no atendimento das ocorrências que visam justamente preservar a vida de todas as pessoas envolvidas naquela ocorrência ou naquela situação, mesmo que estejam ali não diretamente envolvidas, que estejam passando pelo local e outras coisas, né? Então é importante ressaltar o nome técnicas não letais, porque mesmo que o policial disponha de equipamentos avançados, de tecnologia, de armas não letais, se ele não utilizar a técnica correta, ele não vai alcançar esse objetivo da não letalidade. Ou seja, as técnicas não letais podem chegar a matar. As armas não letais, elas podem chegar a matar, né? Se a técnica for bem empregada, a tendência é que se alcance o objetivo de não matar, né? É importante ressaltar que não basta adquirir um equipamento ou comprar uma arma que seja não letal e simplesmente entregar a uma pessoa que não sabe utilizá-la, né? Porque nós costumamos colocar que existe um tripé, né? Vamos colocar assim, são três fatores que envolvem o conceito da não letalidade. O primeiro seria justamente o uso de equipamentos adequados, o uso de armas adequadas, armas que visam, né, que foram desenvolvidas com esse objetivo de não matar. A segunda seria treinar corretamente, treinar constantemente, inclusive os policiais. Não basta um único treinamento e, né, deixar que a pessoa fique muito tempo sem retreinar, sem ter uma instrução de aprimoramento, né? E a terceira é justamente a intenção, porque também não basta você ter uma pessoa bem equipada e bem treinada, mas que tenha a intenção de fazer mau uso daquele equipamento que lhe foi entregue. Sim. O senhor falou sobre as tecnologias não letais. Qual a diferença desses termos, tecnologia e técnicas não letais? Bem, técnica a gente costuma empregar para aquilo que é empregado pelo policial, né, que é desenvolvido pelo policial. São as ações do policial no teatro de operações. Ou seja, ele pode, de repente, não possuir um equipamento, uma tecnologia disponível, mas utilizar uma técnica de defesa pessoal que ele consegue basicamente com treinamento e atingir o objetivo da não letalidade. As tecnologias a gente costuma chamar os conhecimentos empregados no desenvolvimento de armas e equipamentos específicos, né? Nós temos a tecnologia, uma classificação dessas armas e equipamentos com a tecnologia que pode ser um equipamento que usa tecnologia física ou uma tecnologia química ou mesmo tecnologia biológica. Tenente, qual a importância dessas técnicas para os órgãos que atuam na área de segurança pública, justamente num Estado democrático de direito? Bom, a importância é que no Estado democrático de direito preserva-se muito a individualidade, preserva-se muito o ser humano enquanto indivíduo, enquanto cidadão. E justamente nessa situação, né, nesse Estado democrático de direito, um dos bens, né, o bem mais precioso que se tem, né, o bem que mais é preservado pelo direito, o primeiro bem que o ser humano precisa ter preservado é justamente a vida, né? Então, quando se fala em Estado democrático de direito, quando se fala de preservação da vida, de colocar o ser humano à frente do Estado, colocar o ser humano como o cidadão, como a parte mais importante do Estado, é interessante o uso dessas técnicas, é importante a conscientização do corpo, do aparelho policial, de que é importante a preservação da vida dos cidadãos, né, que a polícia está ali para defender, né? A principal missão da polícia, né, do Estado é proporcionar às pessoas tranquilidade, né? Preservar a tranquilidade pública. E é complicado se falar em tranquilidade se o cidadão ele tem medo da polícia, se ele sabe que a única coisa que a polícia vai fazer a única arma que a polícia tem é uma arma de fogo que vai justamente tirar o bem mais precioso que ele tem. Então, num Estado em que se fala em preservação da vida, em preservação dos direitos humanos, né, é importante que o policial ele tenha possibilidade de graduar a sua força de acordo com a ameaça que ele sofre. Então, se o policial ele só tem a própria força corporal, ele só tem a possibilidade de verbalizar e a arma de fogo como último recurso,
ele só tem como utilizar isso. Ou ele conversa com a pessoa, né, e tenta convencê-la, né, verbaliza, tenta convencer a pessoa a fazer o que o policial quer, né, ou ele vai utilizar a sua arma de fogo. Ele não tem nenhum meio intermediário, ele não tem nenhum equipamento que possa ser utilizado caso a pessoa apresente resistência, caso a pessoa corra. E aí nós passamos a ter, muitas vezes, pela impossibilidade do policial utilizar um outro meio, você acaba tendo situações em que o policial usa de força extrema quando não deveria usar. Ele usa mais força, que no caso seria arma de fogo, do que ele realmente deveria usar naquela situação. Então isso eu acho que tem tudo a ver, isso na nossa opinião tem tudo a ver com o Estado Democrático de Direito. Isso é importante numa situação em que a gente vive hoje, em que se fala de preservação da individualidade, preservação dos direitos humanos. E como têm sido usados os equipamentos dessas técnicas, enfim, essas tecnologias no Brasil? Ao contrário do que se pensa, o emprego de técnicas não letais, ele é razoavelmente bem difundido no Brasil. O grande problema que eu percebo é que no Brasil se utiliza muito os equipamentos e as técnicas não letais por tropas de missões especiais, tropas de operações especiais, tropas de choque. E o policial que atua no dia a dia, no cotidiano, ele tem o acesso a essas tecnologias, o acesso a essas técnicas muito restrito. Então você acaba tendo o uso dessas técnicas em situações muito pontuais, né? Você acaba tendo essas técnicas utilizadas em situações muito específicas e passa-se para a população uma imagem de que a polícia só sabe bater, de que a polícia só sabe usar arma de fogo, justamente porque o policial que dá a primeira resposta, o policial que primeiro chega na ocorrência, que é a pessoa que vai ter o contato mais direto com a população, ele não tem acesso a isso ainda. Mas percebe-se que isso está começando a ser discutido com mais frequência. Nós tivemos no ano passado, aqui em Brasília, um seminário sobre o assunto, e discutiu-se muito isso, a importância de ter esse material, essa tecnologia, esses equipamentos disponibilizados para os policiais que dão o primeiro atendimento, que estão cotidianamente na rua atendendo a população. Agora, o uso de armas não letais não elimina a necessidade do uso da arma de fogo, não é isso? Isso, não elimina essa necessidade. O policial no seu cotidiano, no seu dia a dia, ele se depara com as mais diversas situações. E desde uma simples ocorrência de uma briga de marido e mulher, ou uma ocorrência de uma criança perdida na praia, por exemplo, até uma ocorrência em que o policial é agredido, inclusive, com armas de fogo. Então, o uso das tecnologias, das armas, dos equipamentos não letais, ele visa dar ao policial opções de uso da força, né, que são graduais, são gradativas, conforme, inclusive, foi estudado no outro curso da Senasp, que é o uso progressivo da força, mas não elimina o uso dessas técnicas, dessas tecnologias, a necessidade do uso da força letal. Porque em algumas situações o policial vai ter necessidade de fazer uso dela, inclusive com previsão legal. Mas o uso dessas técnicas, o uso dessas armas e equipamentos não letais, visa diminuir as situações em que o policial vai fazer uso da sua arma de fogo, que muitas vezes ocorre pela falta de opções que ele tem. E esse tipo de arma está sendo usado em outros países? Sim. Tecnologia, né, as armas não letais, elas não são uma coisa nova, ao contrário do que se pensa, né? Elas já vêm de algum tempo, já foram utilizadas na Inglaterra, né, em manifestações do IRA, né, há bastante tempo, e vários países investem nisso. O país que hoje pode se dizer que pelo menos divulga, né, mais o estudo nessa área são os Estados Unidos, em que a gente tem mais notícia de que investem nesse tipo de tecnologia, investem em novas pesquisas, né? E o Brasil vem caminhando, vem trazendo tecnologia de fora e em alguns casos, inclusive, consegue fazer essa tecnologia aqui. Nós temos hoje uma empresa que faz produz esse tipo de equipamento e que tem alguns produtos que são desenvolvidos com tecnologia 100% nacional, né, e que são disponibilizados para as polícias. O único problema é que no Brasil as tropas, né, ou os corpos policiais que fazem mais uso desse tipo de equipamento são as tropas especiais das polícias militares ou das polícias civis, os seus grupos, né, especiais, e da Polícia Federal. A grande maioria dos policiais que lida diretamente com a população, os policiais que estão no cotidiano, né, em contato com as pessoas, eles têm muito pouco equipamento não letal disponível.
tem alguma coisa, mas não o suficiente para reduzir consideravelmente o uso da arma de fogo. E isso ainda é um problema, embora já esteja sendo discutido isso, embora já se esteja caminhando, né, para essa situação de disponibilizar mais equipamentos para os policiais. Nós tivemos em Brasília, em 2006, um seminário sobre o assunto, que trouxe inclusive pessoas de fora do país para falar sobre isso, autoridades no Brasil também que discutiram isso, né, e foi, na minha opinião, muito produtivo, muito interessante. Existem pesquisas, tenente, que mostram que essas técnicas realmente contribuem para a diminuição do número de mortes no Brasil ou fora do Brasil? Sim. No Brasil, na realidade, nós não temos dados estatísticos que possam comprovar isso, até pela falta de situações em que envolve o uso desses equipamentos pela tropa ordinária, pela maioria dos policiais. Mas na década de 90, na primeira metade da década de 90, introduziu-se em Nova York o uso do espargidor pelos policiais que atuam na rua, né? E segundo um gráfico que nós tivemos acesso, houve uma redução de cerca de 70% nos casos de policiais feridos em ação e de ferimento de pessoas em ação policial. Então é um número considerável, né, é uma redução considerável na quantidade de denúncias de abuso de equipamento, de abuso da força, né, por parte dos policiais, e eu acho que é algo que pode ser visto, pode ser analisado como uma situação em que o uso de tecnologias não letais, o uso de treinamento adequado para os policiais, reduziu a quantidade de óbitos, a quantidade de lesões corporais mais graves em pessoas e em policiais também. E o senhor pode dar para a gente um exemplo de situação em que essas técnicas não letais foram utilizadas? Sim, na realidade, hoje no Brasil, você tem inúmeras situações em que isso acontece, né? Embora isso não ganhe muito destaque na mídia, as pessoas não tomem muito conhecimento. Para começar pelo meu estado, nós tivemos uma situação no Espírito Santo, também no ano passado, em que um presídio foi tomado, inclusive com familiares de presos lá dentro, com reféns lá dentro, né? Os familiares tinham sido tomados como reféns, e a Polícia Militar tomou o presídio, utilizando basicamente técnicas não letais, e nenhuma pessoa foi ferida, né? Pelo menos não gravemente, não houve feridos, não houve nada que desabonasse a conduta. Foi uma operação de muito sucesso, né? E que não ganhou tanto destaque, mas em que as técnicas não letais foram muito bem empregadas, graças ao uso de tecnologias e graças ao treinamento dos policiais que estavam ali, né? Nós temos outros exemplos. Aqui no Rio de Janeiro também já teve situação de presídio, em que foi tomado sem maiores problemas, ganhou destaque essa situação na mídia nacional, inclusive internacional, né? E nós tivemos também numa FEBEM, na unidade da FEBEM em São Paulo, uma situação que passou na televisão, em que policiais também da Polícia Militar, né, policiais do GAT, eles fizeram a tomada de um presídio, semelhante até ao que aconteceu no nosso estado, por helicóptero, e tiraram os menores, né, do teto, do terraço da unidade, utilizando balas de borracha, utilizando técnicas não letais. Então é muito mais presente na nossa realidade o uso dessas técnicas do que a gente imagina, né? Só que muitas vezes não ganha o devido destaque e, como eu falei, pelo fato de serem utilizados principalmente por tropas especiais, isso não está no cotidiano das pessoas. E aí se imagina que são coisas de outro mundo, que são coisas inexistentes ou coisas impossíveis de serem empregadas, né? Além de ter um custo também um pouco elevado quando se fala em custo financeiro, né? Só que nós temos situações, exemplos inclusive de fora do país, situações que deram errado, né? Em que o Estado foi processado, em que o Estado teve que arcar com N custas em virtude de emprego incorreto de técnicas policiais, e acabou gerando o quê? Um ônus maior para o Estado do que um investimento anterior nesse tipo de tecnologia, nesse tipo de treinamento. Ou seja, quando se fala, vamos comprar, vamos adquirir, vamos treinar o policial, né? Que muitas vezes o simples treinamento contínuo do policial com alguns equipamentos que ele possui, inclusive com a própria arma de fogo, evita essa letalidade. Então atinge o conceito não letal, que não exige o uso de tecnologias muito avançadas, né? O mais importante, é por isso o nome do curso Técnicas Não Letais, é que o policial tenha essa consciência e que saiba empregar os meios que ele tem disponíveis, né, para atingir o objetivo dele, que é a resolução de uma ocorrência policial de qualquer nível, sem o emprego da força letal. Agora, quando se fala em investir em equipamento, em treinamento, pensa-se geralmente no custo
bruto, ou seja, vai se investir tanto. Não, o Estado não tem como investir nisso. Mas muitas vezes se esquece de analisar o quê? Que a vida de um policial pode ser salva, que a vida de um cidadão pode ser salva, né, em virtude desse investimento, e que isso não tem preço. Além disso, nós temos também as situações em que o Estado pode ser acionado civilmente, né, e isso pode gerar um custo muito maior para o Estado posteriormente a uma ocorrência do que o investimento anterior, além do desgaste do Estado junto à opinião pública, além da intranquilidade que isso gera. Tenente, o senhor pode nos dar exemplos de alguns desses equipamentos e os seus diferentes usos, suas utilidades? Sim. Nós temos, como eu havia dito, equipamentos os mais variados possíveis, né? Então, nós temos o próprio uso da defesa pessoal, que o policial utiliza para se defender, ou mesmo para imobilizar uma pessoa, mesmo que o policial não esteja sendo agredido, alguém que esteja desobedecendo, alguém que esteja fugindo, né? E o policial utilize técnicas da própria força com o uso de técnicas não letais de imobilização para atingir seu objetivo. Temos também o uso de bastões policiais que potencializam a força do policial, que quando bem empregados, quando bem utilizados, quando se tem um treinamento para isso. Além disso, nós temos os equipamentos mais modernos, os equipamentos que utilizam tecnologia um pouco diferente, né? Nós temos os agentes químicos, né, que podem ser empregados através de espargidores, através de granadas que fazem durante a explosão fazem o lançamento desses agentes químicos, que podem ser empregados em diversas situações, como controle de rebeliões, estabelecimentos prisionais, como controle de manifestações violentas, né, em situações de reintegração de posse também, em que haja agressão contra os policiais. E além desses agentes químicos, nós temos granadas que não utilizam agente químico, mas que são empregadas como uma forma de aumentar o impacto psicológico da polícia, que são as granadas de efeito moral, granadas de adentramento para resgate de reféns. Temos também uma arma ainda pouco difundida no Brasil, que é o taser, que segundo o fabricante, ela interrompe os estímulos elétricos que vêm do cérebro para o músculo. E com isso elas causam a incapacitação real do agressor. É interessante a gente destacar que existem algumas armas, a maioria das armas ou das técnicas não letais, elas são debilitantes. Ou seja, elas influenciam na capacidade operativa e combativa do oponente, do agressor no caso, né, deixando em desvantagem em relação ao policial. No caso do taser, seria um exemplo de arma incapacitante, ou seja, independente do tamanho da pessoa, independente da resistência que a pessoa tem, ou da pessoa estar drogada, alcoolizada, ele, segundo o fabricante, segundo os relatos, os vídeos que se tem acesso de situações reais em que foi empregado, ele interrompe essa ligação do cérebro com a musculatura e o agressor cai, sem nenhuma possibilidade de reagir. Agora, é uma situação temporária isso, né? É uma situação temporária. Uma característica de todos os equipamentos não letais, de todas as técnicas não letais, é justamente essa possibilidade de reversão do quadro. Ou seja, tudo é temporário, né? É durante o emprego daquele equipamento, durante o emprego daquele agente ou daquele material, e todos eles visam evitar a letalidade, evitar a morte, o óbito do agressor ou da pessoa que o policial esteja precisando deter ou retirar de um determinado local, e também visam não lhe deixar lesões graves ou gravíssimas. Ou seja, é uma outra situação que a gente precisa ver. A técnica não letal, ela pode vir a lesionar sim. É um mito que se tem de que a técnica não letal ela é ineficaz. Ela não pode causar lesões e às vezes a polícia é empregada e alguém sofre uma lesão e aí a mídia, né, critica, as pessoas criticam sem ter conhecimento. Então, o objetivo é que as lesões sejam o mais leves possíveis, né? Que nós consigamos atingir o nosso objetivo com o mínimo de agressão, o mínimo de dano, exatamente, obrigado. O mínimo de dano às pessoas e ao ambiente de um modo geral. Inclusive, pelo Departamento de Defesa norte-americano, o conceito que eles dão para técnicas e armas não letais é justamente que não cause lesões graves ou óbito nas pessoas, inclusive se preocupando também em não ter danos ao meio ambiente. Tenente, eu agradeço muito sua presença aqui no nosso estúdio, justamente para comentar a importância do uso dessas técnicas. Espero que você também tenha aproveitado essa aula e até o nosso próximo encontro.